E aí, devs, como estão vocês? Tudo bem? Então, bora lá para mais um vídeo que hoje a gente vai falar do seguinte. A gente vai falar de o que é um desenvolvedor front-end. Porque semana passada a gente falou de como se tornar um dev e eu quero trazer esse conceito essa semana para você conseguir identificar o ponto que você quer desenvolver, ou seja, eu quero ser um front-end, quero ser um back-end, e aí você vai conseguir direcionar os seus estudos baseados nisso. Então vamos lá. Quando vocês pensam em falar front-end, se a gente olhar a tradução direto disso, a gente está olhando para algo que está na minha frente, né? Eu sei que isso é óbvio, mas é interessante você pensar no conceito direto da palavra para você entender o que seria um programador front-end. Então vamos lá. O foco desse programador ele criar o quê? Ele vai criar o que a gente chama de user interface, ou seja, a interface do usuário. E esse desenvolvedor, se ele tiver o feeling, que a gente chama assim de experiência do usuário, ele vai conseguir ter aquela relação perfeita que a gente tem muito hoje em dia, ouvido falar, que é a ideia de ter o UI versus UX, ou seja, a gente ter a melhor interface do usuário com a melhor experiência do usuário. E aí, esse profissional, ele tem como objetivo ele conseguir criar essa interface do usuário, dado o que o designer ele fez, o que ele preparou para esse projeto, e você vai conseguir criar essa melhor interface. E isso é uma vantagem muito grande nesse profissional dele ter esse feeling, porque às vezes ele pode falar e discutir com o design o que pode ou não pode ser feito naquela framework ou naquela linguagem e o que vai lhe demandar trabalho ou não. E então, o que eu poderia utilizar para a gente fazer essa questão de front-end? Qual que seriam as linguagens que você poderia utilizar? Vou recomendar algumas aqui, que é o seguinte: a principal, que eu acho assim que todo mundo já ouviu falar, é o famoso JavaScript. Então, com o JavaScript você vai conseguir já fazer muita coisa de front-end, utilizando o básico ali, que é HTML, CSS, utilizar, por exemplo, Bootstrap, jQuery, essas coisas. Aí, aliado a isso, a gente vai ter dentro disso um nível um pouco mais acima, ou muito mais acima, né? Vamos dizer assim, a gente vai ter as frameworks, que é o conjunto de bibliotecas que utilizam essa linguagem JavaScript para te entregar para você, desenvolvedor, uma quantidade de coisas prontas para facilitar no seu desenvolvimento. Então, por exemplo, as famosas que a gente tem é React, a gente tem Vue, que são as que eu já trabalhei um pouco, então as que eu vou recomendar. Com certeza tem muitas outras aí no mercado. Então, se você souber de alguma aí, deixa aí no comentário. Isso aqui a gente está falando de um escopo web, né? Só que a gente também pode falar de um escopo mobile. Então, você que está querendo vir para o mobile, a gente pode falar do escopo, por exemplo, do React Native, que é a ideia de você trabalhar com JavaScript, criando aplicações multiplataforma, que aí você pode criar o aplicativo iOS e o aplicativo Android. Aliado a essa questão de mobile, eu não vou deixar de falar, claro, do Flutter, que é a framework em Dart que eu utilizo para criar as minhas aplicações multiplataforma. E através do Dart você pode criar aplicações do tipo mobile, do tipo web e do tipo desktop. A questão é o seguinte: qual que eu falo para vocês escolherem, qual que vocês comecem? Pega, começa a estudar Dart, vê se você gosta, estuda JavaScript. Aquilo que você gostar, sendo a sua primeira linguagem, você começa. Porque não adianta você tentar aprender tudo ao mesmo tempo, que no final você não vai conseguir escolher nada. Então, por exemplo, o JavaScript tem muito conteúdo, Dart, o Flutter ali, framework, tem muito conteúdo também lá no canal do Flutterando. Então, assim, conteúdo tem para vocês escolherem e tem caminhos aonde decidir. Eu vou falar as que eu utilizo, que é JavaScript e Dart, porque se também vocês tiverem dúvida, eu consigo tirar. Então, galera, esse aqui vai ser um vídeo mais curto para falar do front-end mesmo, porque eu queria só trazer esse conceito aqui para vocês do que seria um desenvolvedor front-end.
E o que eu então sou hoje? Eu gosto muito de trabalhar no front-end, porque acho que é o momento que você consegue enxergar o produto final. Então, ser um desenvolvedor front-end, normalmente você vai conseguir entregar o resultado para o cliente, ele vai conseguir ver o seu resultado e vocês vão ficar mais felizes do que o próximo tópico, que vai ser o back-end. Eu vou explicar isso para vocês. Por que o front-end tem essa diferença? O que acontece? O cliente, galera, ele quer resultado, ele quer ver algo palpável, ele quer ver ali na frente dele, quando você está desenvolvendo um software, ele quer ver funcionando. Para ele, não importa o quanto que foi difícil você codar aquilo para aquilo funcionar. Às vezes ele vai te pedir um botão, para colocar esse botão vai ter um trabalho enorme, mas para ele é só um botão, é só aquela funcionalidade e é o que o cliente quer. Então vocês têm que entender isso através do tempo, que é o seguinte: o cliente ele tem razão nas coisas que ele quer. Só que o que acontece? Você, como desenvolvedor, não pode tirar a razão do cliente, mas você pode dizer para ele a melhor maneira ou a pior maneira de fazer aquilo. Ou seja, o cliente quer colocar aquele botão, você pode ter vários argumentos para dizer: olha, esse botão específico que você quer colocar na sua plataforma, ele vai ter um retrabalho de tantos e tantos dias. Se você estiver de acordo com isso, a gente vai implementar. E outra coisa que é o seguinte, de desenvolvimento front-end, é que você, dependendo do que você trabalha, por exemplo, eu vou falar de Flutter, você como dar uma liberdade muito grande para o seu designer. Então, o designer, ele brinca com várias coisas, com animações, com telas super complexas, mas se você tem uma ferramenta e tem o conhecimento necessário, você vai conseguir replicar aquele mockup, vai conseguir fazer aquele mockup se tornar um produto real com uma fidelização muito grande. Porque normalmente a gente parte daquele pressuposto: não, o designer fez isso, mas o real não é isso. O design, essa é a ideia dele, mas a gente vai trazer uma ideia para framework, para o conhecimento que a gente tem e do que é possível fazer. Então, até você chegar nesse ponto de você falar assim: não, faz o que você quiser, que a gente vai conseguir fazer. Pode demorar mais tempo, vai dar mais retrabalho, só que você consegue. Por quê? A partir do momento que você tem a base daquilo, é o que eu sempre falo para vocês: você ter a base da programação, de ter aquele alicerce ali bem construído, vocês vão conseguir chegar lá muito fácil. Você vai conseguir construir o seu prédio ali gigantesco de forma muito mais tranquila a partir do momento que você tem essa base. Então, vocês querem ter essa base de front-end, procure por essas linguagens, JavaScript ou Dart, e vocês vão conseguir fazer muita coisa. E o que eu indico, então, de projeto para você começar? Faça o seu portfólio. Cria, por exemplo, sei lá, tá complicado criar um portfólio? Cria, então, sabe o quê? Um currículo online. Isso mesmo. Cria um currículo online que aí você, por exemplo, o cara quer saber o seu currículo, você manda o seu link, ele abre o seu site e ele vai conseguir ver as suas informações lá com um currículo online todo feito, por exemplo, em CSS, HTML, ou você baixa algum template na internet, modifica ele, coloca, mas comece fazendo alguma coisa. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e também não se esqueça de deixar aquele like, porque isso traz uma motivação muito grande para a gente continuar produzindo conteúdo para o canal. Ative o sininho das notificações para vocês sempre terem aquele conteúdo em primeira mão de segunda, quarta e sexta aos meio-dia. Então, bora lá!